E aí, já assistiu a aula anterior sobre separação de misturas? Se ainda não assistiu, assista ela primeiro e depois volte nessa aula aqui que é uma continuação direta da aula anterior, beleza? Ainda não tenho vinheta, portanto, imagine uma abertura legal aqui e uma música maneira. Vamos pro vídeo. E aí, meus queridos, beleza aí? Tudo certo? Galera, mais uma aula para o nosso intensivão de Química. E se você gostou desse conteúdo, tá gostando desse conteúdo, eu peço que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e fique atento para os próximos vídeos aí, porque o intensivão de Química vai longe, tá, galera? A ideia é pegar todo o assunto de Química do ensino médio, tá bom? Nós estamos no assunto inicial da primeira série do ensino médio, beleza? Então tem muito conteúdo pela frente, tá bom? Não sei se vocês viram, mas teve uma das aulas anteriores aí que teve lista de exercícios disponível para vocês baixarem, tá? Para ajudar nos estudos de vocês. Então se não viu, veja lá então, ou no comentário fixado, ou então na descrição do vídeo, dependendo de onde você assistiu o vídeo, certo? Então, sem mais delongas, vamos continuar essa bagaça aí. Na última aula eu terminei falando sobre destilação simples, que é aquele método de separação entre misturas homogêneas entre líquido-líquido, né? Ou sólido-líquido, beleza? Agora eu vou falar um pouco sobre o método de separação de misturas, que ele é parecido com a destilação simples, tá? Esse método é chamado de, deixa eu pegar a canetinha aqui, destilação fracionada. Eu vou pegar a imagem do destilador aqui, tá? Para vocês observarem melhor, entender um pouco melhor esse conteúdo aqui. Bom, beleza, tá aqui então a imagem do destilador, ele é muito parecido com a destilação simples, tá? A diferença é a seguinte, lembra que um aspecto limitante do uso da destilação simples é que a diferença nos pontos de ebulição entre as substâncias ali na mistura tem que ser maior que 40 graus. A destilação fracionada já não tem isso, tá? Ela pode ser utilizada em misturas ali que o ponto de ebulição dessas substâncias possa ser menor que 40 graus de diferença. Tá? Por que acontece isso? Então, assim, um destilador apropriado para destilação fracionada, ele consiste, então, num recipiente onde você vai ter a mistura, tá? Nesse caso, um balão de vidro. Aqui embaixo está sendo feito o aquecimento. Quando a substância com menor ponto de ebulição começar a evaporar, o que vai acontecer? Então, imagine uma mistura entre a substância A e a substância B. A tem um ponto de ebulição de 80 graus Celsius e a B de 55 graus Celsius. Diferença que entre os pontos de ebulição vai dar 25 graus. Então, destilação simples não é legal. Por quê? Quando você começar, na destilação simples, se você começar a evaporar a B, o que vai acontecer? Como a diferença é pouca aqui dos pontos de ebulição, vai começar a evaporar um pouco da A também. Então, isso não é interessante, tá? Se você quer separar totalmente as substâncias, então você não pode ter, tipo, contaminante. Beleza? Nesse caso aqui, a destilação simples não atende direito, mas a destilação fracionada consegue atender numa boa. Como? Então, a substância começa a evaporar e ela passa aqui por uma parte aqui do destilador chamada de coluna de fracionamento. Basicamente, nessa coluna de fracionamento, o vapor ali da substância que está evaporando, ele começa a condensar e evaporar, condensar e evaporar. Então, ele vira líquido e evapora, ele vira líquido e evapora, vira líquido e evapora, várias e várias vezes. E isso ele otimiza a separação das substâncias, tá? Quando essa substância aqui ela chega até o final aqui, o vapor chega até o final, ela vai passar por esse tubinho, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Aqui é só um termômetro de vidro, não tem nada demais. Vem para cá e quando chegar nessa parte aqui, nesse tubo aqui, o que vai acontecer? Esse tubo ele é resfriado por água corrente. Quando o gás resfriar, ele vai virar líquido, vai condensar e consequentemente vai acabar caindo num becker, num recipiente de teu interesse. Beleza? Então a destilação fracionada, a diferença dela é que você vai ter essa coluna de fracionamento que otimiza a separação dos componentes. Dá para separar substâncias que tem uma diferença de ponto de ebulição maior que 40 graus? Dá, numa boa. Dá para separar um sólido e um líquido, uma mistura homogênea, tipo água e sal? Dá também, sem problema nenhum. Tá bom? A destilação fracionada é muito utilizada no petróleo, tá? Então, na separação dos componentes do petróleo. Por quê? Cara, petróleo tem muita coisa ali. Muita coisa. Então, consequentemente, como tem muita coisa, muitos componentes têm um ponto de ebulição próximo uns dos outros. Beleza? Para isso é necessário uma destilação fracionada. É claro que esse destilador aqui, ele é de laboratório, tá? É um destilador pequeno, assim. Para vocês, em petrolíferas, assim, o destilador, cara, é tipo uma torre, tá ligado? A escala é bem maior. Tá? O princípio de funcionamento é muito parecido, tá? A diferença é que a escala dele é gigante, tem umas torres de destilação que são enormes, beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima técnica aí. A destilação fracionada é uma técnica bem importante para o vestibular, tá? Então fique atentos com essa técnica aí. Próximo, fusão fracionada. Galera, a fusão fracionada é basicamente para a separação de misturas homogêneas entre sólidos.
tá? Como é que funciona isso aqui? Basicamente, você vai ter uma mistura de sólidos, tipo uma liga metálica, e você vai esquentar, 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 até que a substância com menor ponto de fusão derreta e facilite a separação do outro sólido que ainda não derreteu. Quando você tem substâncias em estados físicos diferentes, fica muito mais fácil de você separar. Então, vai ter um líquido e um sólido, muito mais fácil. Então, você está fazendo basicamente uma separação já um do outro. Beleza? Isso é fusão fracionada. Eu não lembro de questões de vestibular que abordaram essa técnica, mas é bom ficar esperto, tá bom? Próximo, liquefação fracionada. A liquefação fracionada, galera, então assim, ela é destinada a uma mistura homogênea entre gases. A ideia é que você resfriar esses gases, fazendo com que o que tem o maior ponto de ebulição vire líquido primeiro, tá? Então imagine assim, os gases A e o gás B. Tá? Um aqui, vamos imaginar que tem um ponto de ebulição de menos 20 graus Celsius e o outro de menos 50 graus Celsius. Quem tem maior ponto de ebulição? O A, beleza? Então o que acontece? Quando você começar a resfriar essa mistura de gases, quando chegar em menos 20 graus Celsius, o A vai virar líquido. Opa, agora você vai ter uma substância no estado líquido e uma outra substância no estado gasoso. Aqui é muito mais fácil de separar. Então, basicamente, essa é a técnica de liquefação fracionada. Tá bom? Tranquilo, né? Também é uma técnica que, cara, eu não lembro de nenhuma questão de vestibular que abordou ela. Mas é bom ficar atento, certo? Próxima técnica é bem bobinha aqui, chamada separação magnética. Ela é utilizada em misturas heterogêneas, aqui envolvendo sólido mais sólido ou até mesmo sólido mais líquido, tá? Esses são os casos mais comuns. Basicamente, a separação magnética, você utiliza um ímã para atrair os metais que são atraídos por ímã, tá? Não é todo metal que é atraído por ímã, tá? Guarde isso. Basicamente o ferro, o níquel, o cobalto, alguns outros metais assim, tem alguns metais que são muito atraídos por campo magnético, por ímãs, tá? Então eles acabam fazendo atração pelo ímã e acabam saindo ali de onde eles estão, certo? Um exemplo de uso de separação magnética, imagine assim, você tem uma mistura entre ali serragem de madeira, tá? E você tem a limalha de ferro. Se você passar um ímã ali, a limalha de ferro vai sair ali e vai grudar no ímã. Pronto, é a separação magnética. Bem bobo, né? Mas é efetivo dependendo do contexto. Próximo, extração por solvente. Aqui, galera, eu não vou detalhar se é homogênea, heterogênea, essas coisas aqui, porque ela é uma técnica bastante simples, tá? Só que ela depende muito do caso, que ela pode se misturar mais misturas. Depende muito do caso. Pode ser mistura heterogênea, pode ser mistura homogênea, pode ser utilizada essa extração por solvente. Como é que funciona? É basicamente você extrair, você retirar a essência de alguma coisa usando um solvente. O que é o solvente aqui? Pode ser água, pode ser hexano, pode ser etanol, pode ser acetona, sabe? Então depende muito do caso. Um exemplo de uso de extração por solvente é o cafezinho. Quando você vai fazer um cafezinho em casa, o que acontece? Imagina assim, você colocou o filtro de café ali no suporte, colocou o pó de café e jogou água quente ali sobre o pó do café. A água quente, ela extrai os óleos essenciais ali, a essência do pó do café, tá? Tirando o gosto do pó do café, adquirindo uma coloração mais escura e depois vai passar para o filtro ali, para cair ali na garrafa térmica, onde você vai armazenar ali, certo? Basicamente, a água está servindo como solvente, tá? E está extraindo o gosto do pó do café. Esse é um dos exemplos mais conhecidos de extração por solvente, beleza? Um outro exemplo que eu lembrei aqui há uns anos atrás aqui no Paraná teve um surto de dengue assim e a galera tava desesperada por repelente. E cara, não encontrava nas farmácias assim, tipo, tinha acabado os estoques assim, tipo, foi que nem encontrar papel higiênico assim no começo desse período que a gente tá passando agora, né? Enfim. O que acontece, galera? Circulou um vídeo aí nas redes sociais de acho que um capitão do corpo de bombeiros ensinando a fazer repelente caseiro. Como é que ele fazia? Basicamente, pegava um recipiente ali, colocava cravo da Índia, etanol, tá? Esse mercado mesmo. Colocava ali, deixa de molho por alguns dias, de vez em quando vai agitando um pouco. Depois de alguns dias, você verifica que o etanol está com uma coloração bem escura e está com o cheiro do cravo da Índia, tá? Depois que você peneira isso aí, você tira o cravo, você vai ter então uma mistura ali escura, né? Com o cheiro do cravo da Índia, que ele repele mosquitos, pode espantar até um mosquito da dengue, então serve como um bom repelente. Se você misturar um óleo corporal ali, cara, ele tem uma fixação até melhor na pele ali, diz que é muito bom, tá? Então, na falta de um repelente, você pode improvisar dessa forma aí, tá bom?
Para um cara que gosta de pescar que nem eu, assim, talvez você goste de pescar também, às vezes vai para um lugar assim que tem muito mosquito, tá? É uma possibilidade, caso você não tenha encontrado aí repelente na farmácia, beleza? Tranquilo, né? Vamos pro próximo. Cromatografia. Cara, cromatografia, eu vou explicar de uma forma para vocês, meio tosca, mas eu acho que vai dar para entender. Isso aqui pode utilizar para separar sólido de líquido, de gasoso. Cara, é bem louco isso aqui. Eu vou fazer um desenho, vai ficar horrível, tá? Mas eu acho que é o suficiente para vocês poderem entender, tá? Eu vou explicar a cromatografia com base na minha experiência e tentar resumir o máximo possível para vocês, tá? A técnica de cromatografia depende então do sistema, que é o cromatógrafo, tá? Esse sistema consiste de 3 partes principais. Uma parte onde você vai colocar a tua amostra, que é chamada de injetor. Depois, essa amostra vai ser direcionada por um trajeto aqui, um tubo, que nós chamamos de coluna cromatográfica. E depois essa amostra será direcionada para um sistema de detecção. Então, basicamente, você inseriu a amostra aqui no injetor, tá? Vamos imaginar uma mistura de líquidos aqui. Colocou aqui no injetor, ele vai ser direcionado para essa coluna cromatográfica, que é basicamente um tubo, com vai ter um recheio, tá? Vou colocar o recheio assim, rabiscando aqui, tá? Esse tubo pode ser um pouco uma espessura relativamente larga, assim, como pode ser uma espessura muito fina, tá? Depende muito do caso. E isso aqui vai passar por um sistema de detecção. Eu vou explicar o sistema de detecção baseado na experiência que eu tenho, que acho que vai dar para entender, tá? O que acontece? A coluna cromatográfica vai ter um recheio que vai interagir com a tua amostra. Como que é a interação? Essa interação, basicamente, ela vai fazer com que alguns componentes dessa amostra fiquem presos mais tempo. Então, eles demorem mais para passar e outros passem mais rápido. Tá? Então, na hora que quando cada componente passar pelo sistema de detecção, você vai perceber, passou uma substância, passou outra, tipo uma corrida de carros, assim, corrida de Fórmula 1, por exemplo. Passou o fulano, passou o ciclano, passou o beltrano, sabe? Mais ou menos assim, tá? Eu gosto de explicar o funcionamento da coluna cromatográfica, mas um exemplo meio besta, mas eu acho que vai dar para entender. Imagine uma caverna que tem uma altura ali de 2 metros, certo? 2 metros de altura e uma largura de 1 metro, beleza? 3 pessoas vão tentar passar de uma vez por essa caverna, beleza? Quem que são as pessoas? Um anão, que é o Gigante Léo, pensa no Gigante Léo, o comediante lá, um anão, uma pessoa de estatura mediana de 1,70 m mais ou menos e o LeBron James, que tem 2 metros de altura. Para melhorar as coisas assim, nas paredes ali dessa caverna, nós temos uns bracinhos com mãozinhas que tentam segurar os nossos corredores, os nossos competidores aqui, certo? Então, beleza, os 3 entraram juntos na caverna. Quem você acha que vai ter mais facilidade de chegar até o final? Quem é menor? Quem é menor, então assim, os bracinhos vão segurar um pouco? Vão, mas como ele é menorzinho, ele consegue escapar mais pelos bracinhos que tentam segurar e vai chegar na caverna no final, antes que os outros, certo? Em segundo lugar, vai ficar quem? Ou a pessoa de estatura mediana, 1,70 m, que vai ter um pouco mais de dificuldade porque ela é maior e os bracinhos vão segurar mais ela. Então vai atrapalhar um pouco para passar, mas vai chegar antes que o LeBron James. E o LeBron James vai apanhar bastante porque ele é alto, vai ter dificuldade da altura natural dele ali, né? Que já é basicamente a altura da caverna, e vai ter, além das mãozinhas que vão tentar segurar ele. Então, cara, ele vai ter um pouco de dificuldade, mas depois de algum tempo ele chega até o final da caverna, chega no sistema de detecção, tá? Isso em um computador, como é que seria o sistema de detecção? Ele vai te dar a informação que essa amostra passou pelo sensor ali na forma de um sinal elétrico, que é representado geralmente por um gráfico, da seguinte forma. Então imagine, primeiro lá a amostra, tipo, não passou ninguém, não passou ninguém, não passou ninguém, passou o anão. Opa, deu um sinal elétrico. Passou a pessoa de estatura mediana. Opa, outro sinal elétrico. Depois passou o LeBron James. Opa, outro sinal elétrico. E assim vai, tá? O tempo que esse sinal elétrico aparece indica basicamente a substância, diferencia uma substância da outra, tá? A intensidade, se esse sinal elétrico é maior ou menor, tem a ver com a quantidade da substância que está presente ali nessa mistura. Beleza? Então, cromatografia é basicamente você separar algumas substâncias assim de uma mistura, tá? Basicamente para detecção, para você diferenciar assim, nessa mistura você tem isso, isso e aquilo, tá? Essa técnica aqui é muito utilizada para análises químicas, tá? Então, ela tem uma aplicação um pouquinho diferente que as outras, beleza? Eu já trabalhei com isso, é uma técnica bem interessante e, cara, tem muita aplicação aí. Tá bom? Mas numa área mais técnica da química. Beleza, meus queridos? Agora vamos fazer alguns exercícios, algumas questões aí de vestibular, para vocês poderem fixar melhor esse conteúdo?
Bom, beleza. Então vamos fazer aqui então a questão da UFPR 2008, tá? Uma questão um pouco antiga, mas vale a pena a gente comentar sobre ela. Diz assim: o processo de destilação é importante para a separação de misturas. Assinale a alternativa correta sobre o processo de destilação da água. Letra A. Na passagem do líquido ocorre a quebra das ligações covalentes entre os átomos de hidrogênio e oxigênio. Não. Isso aí, quando você quebra a ligação covalente, você muda a substância. Na verdade, numa destilação, você está mudando o estado físico. Não muda a substância, tá? É um processo físico, não um processo químico. Quebrar ligações covalentes para formar hidrogênio e oxigênio, cara, você tá... Ou quebrar a ligação covalente entre hidrogênio e oxigênio, você está fazendo um processo químico, tá? Não é o caso. Então a letra A está errada. B. A temperatura de ebulição varia durante a destilação da água. Cara, a temperatura não varia. O que varia é a temperatura da água, não de ebulição, tá bom? C. A fase de vapor é constituída por uma mistura de gases hidrogênio e oxigênio. Não, a fase de vapor é constituída por água, estado gasoso. Só isso. Não mistura de gases hidrogênio e oxigênio. Não é isso. D. A temperatura de ebulição depende da pressão atmosférica local. Isso é verdadeiro, tá? Por exemplo, no nível do mar ali, se for no litoral, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, beleza? Mas se você for lá na Bolívia, em La Paz, onde os jogadores sofrem para jogar bola assim, lá tá 2.000 metros acima do nível do mar. Lá a pressão atmosférica é menor, consequentemente, o ponto de ebulição da água também é menor. Vamos chutar aí, a água lá deve evaporar uns 90 graus, mais ou menos. Tá, então, depende da pressão atmosférica local? Sim, depende. Então, nesse caso, é a letra D, tá? A resposta. Aí, a temperatura de ebulição depende do tipo de equipamento utilizado. Não. Se você pegar a água numa panela e a água num destilador, a temperatura de ebulição é 100 graus, independente se está usando uma panela ou no destilador. Beleza? Próxima questão. Muito bem, moçada, a questão da VUNESP 2006 diz assim: a preparação de um chá utilizando os já tradicionais saquinhos envolve em ordem de acontecimento os seguintes processos. Isso aqui vale tanto para o chá quanto para o café, tá, galera? Então, assim, quando você joga a água ali para fazer o chá, vamos pensar que fazer um chá de uma determinada folha, assim, sabe? O que acontece? A água vai extrair o gosto, a essência da folha, da raiz, da fruta, que seja, tá? Vai extrair a essência dessa substância que tá ali no meio da água, tá? E depois, então, no saquinho, o que vai acontecer? Essa água com essência vai passar pelo saquinho, fazendo com que a erva que tá ali dentro do saquinho fique presa. Tá, vamos pensar então, como ele diz aqui dos saquinhos, né? Então a erva que fica dentro do saquinho, ela fica presa. Então basicamente você está fazendo um processo de filtração. Primeiro você extrai a essência, depois você filtra para fazer com que a erva fique presa no saquinho e essa água com gosto passe pelo saquinho. Então primeiro você tem uma extração, depois uma filtração. E isso também vale para o café. Quando você joga água quente sobre o café ali, o pó do café, primeiro você extrai o gosto do café, depois a água com gosto passa pelo filtro e o pó fica preso, certo? Também você tem primeiro uma extração, depois uma filtração. Então nesse caso a resposta é a letra C, extração e filtração. Beleza? Não é tão difícil, né? Cuidado que na B aqui colocou filtração e extração, mas você não filtra primeiro para depois extrai. Você extrai primeiro para depois filtrar. Ele quer saber na ordem correta, né? Então, cuidado com isso. Beleza? Moçada, então a nossa última questão aqui da aula, tá? Uma questão da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Diz assim: quando chega às refinarias, o petróleo passa por um processo que resulta na separação de seus diversos hidrocarbonetos como gasolina, querosene, óleo diesel. Assinale a alternativa que apresenta o nome do processo utilizado nas refinarias. Refinaria de petróleo. Petróleo tem muita substância, umas com pontos de ebulição bem próximos uns dos outros. Isso aí você utiliza o que? Destilação fracionada. Letra C. Falou petróleo, já pensa em destilação fracionada. Galera, não é tão difícil esse assunto aqui, tá? Eu vou disponibilizar para vocês novamente uma lista de exercícios. Vai estar num link aí, ou no comentário fixado, ou na descrição do vídeo. Então fique atento aí, beleza? Esse link vai ter um formuláriozinho que só peço você preencher teu nome e teu e-mail. Eu peço algumas informações para entender melhor meu público que está assistindo os vídeos, beleza? Para poder trazer o conteúdo mais adaptado possível para você que está assistindo, beleza? Daí com esses dados assim você manda ali no formulário que ele já te manda o link para você baixar essa lista totalmente grátis, beleza? Essa lista de exercícios vai estar em PDF, vai ter uns 10 a 15 exercícios mais ou menos. Não vou colocar gabarito porque eu quero forçar você a encontrar a resposta. Beleza? Com gabarito acho que fica tudo muito cômodo assim para a pessoa. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal. Fique atento aí que nosso intensivão de química vai bem longe ainda, tá? Nós estamos no começo do assunto da primeira série do ensino médio. Cara, tem até a terceira série para poder trazer conteúdo para vocês aí.
tá? Fora que talvez nesse meio tempo eu traga outros conteúdos aí a respeito de informações sobre vestibulares, dicas profissionais, dicas, técnicas dicas de estudo, coisas do tipo, tá? Então, cara, temos muito conteúdo e conteúdo bom aí pela frente, beleza? Então fique atento nos próximos vídeos. Provavelmente a gente vai manter essa sequência durante um bom tempo aí de vídeos na terça e na sexta. Se a gente mudar aqui o cronograma, a ordem, a sequência dos vídeos semanais aí, eu aviso vocês no próximo vídeo, beleza? Um grande abraço a todos, se cuidem e nos vemos no próximo vídeo, hein? Até mais, tchau, tchau! Ainda não tem vinheta final. Até o próximo vídeo.